was right, and commanded the night brigade. And I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I stood all alone through a fallout dawn, came out with my soul untouched. I hid in the cloudy wander the crowd, but when they said sit down, I stood up. Ooh, growing up. Well, the flag of piracy flew from my mast, and my sails were set wing to wing. I had a cheap high school graduate for a first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. I put your B-52 and bombed up with the blues, with my gears set, stubborn on standing. I broke all the rules, stripped my whole high school, never once gave the hood gladly. I hid in the cloudy wander the crowd, but when they said come down, I threw up. Ooh, growing up. I took month-long vacations in the stratosphere. You know it's really hard to hold your breath. I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. My feet that finally took root in the air. I found me a nice little place in the stars. I swear I found the key to the universe and the engine of a car. I hid in the mother breast of the crowd, but when they said pull down, I pulled it. Ooh, growing up. Ooh, growing up. Ooh, growing up. Quando pensamos em Bruce Springsteen, pensamos em estradas noturnas, carros velhos, fábricas fechadas e a fuga como única saída. É uma mitologia poderosa. Mas e se essa imagem for apenas a superfície? E se houver outro Springsteen por baixo? Eu vou mais longe. E se nós estivermos a ouvir ao longo destas décadas Springsteen de forma errada, por entendermos que aquilo que Springsteen canta foi perpetuado apenas pelas vozes masculinas? O que sabemos é que ao longo dos anos artistas como Patti Smith, Emmylou Harris, Tori Amos, Lorde, muitas mais pegaram nas suas canções e revelaram camadas que a versão original não tornava óbvias. E era tudo um contexto histórico, cultural para isso, que vale a pena explorar e acho que vamos explorar ao longo da emissão de hoje. Exatamente. Ora, então todos muito bem-vindos ao Hillbilly Talks. Eu sou o Fernando, estou aqui com o Pedro e o Marco e hoje fazemos uma viagem diferente pela obra de Springsteen. Vamos explorar as vulnerabilidades, as personagens femininas, uma masculinidade frágil. Fiquem connosco. Vamos começar com um caso concreto. Bruce Springsteen entra no estúdio, deixa uma faixa inacabada, a Patti Smith, transforma num dos maiores êxitos do punk, Because the Night.
A pergunta é simples e enorme. A partir de que momento uma canção deixa de pertencer ao seu autor? Marco. Eu acho que para saber o que aconteceu, temos que saber que o Bruce estava totalmente bloqueado com a música, não conseguia fechar. A Patti Smith ouviu a demo, reescreveu a letra quase completamente e criou algo que simultaneamente é dela e dele. Acho que é uma das colaborações involuntárias, podemos dizer, mais perfeitas da história do rock. De certa forma, a Patty não salvou a música, se quisermos pôr as coisas nestes termos. Sim. Podemos entender que ela a corrigiu, de certa forma, e deu-lhe aquele cunho pessoal dela, e lá está, deu-lhe aquele traço feminino e deu-lhe voz para ser um hit, que acabou por ser praticamente, diria, o único hit do top 5 da Patti Smith. Posso estar enganado. É um dos E, sim. Sim. e tornou a canção, de certa forma, diferente do original, apesar do original ser aquela força da natureza que o Bruce também tão bem canta nos seus concertos. Concordo. Então, vamos ouvir a versão da Patti Smith, do Because the Night. Vamos. Deixem aí nos comentários, quem nos está a ouvir, deixem aí nos comentários e digam-nos qual das versões que conhecem do Because the Night vos toca mais. Vamos embora. É difícil. É muito. Vamos ouvir. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand and as the sun descends, they can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Wow, 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 wow. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Never doubt when I'm alone. Love is a ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. But come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand as the sun descends. We can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Wow, 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 wow. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night
fantástico. Maravilha. Não sei a vossa opinião, meus amigos, mas o- a vulnerabilidade que a Patti Smith dá a este tema contrasta com aquele coice de energia que o Bruce nos habituou na interpretação desta versão. Uhum. Eu acho as duas igualmente maravilhosas. Não sei, digam-me vossa justiça o que é que acham disto. Eu adoro. Acho que empate técnico, não é Eu acho impossível. magia fantástica nesta versão. Lá está. Mas Ela colocou aquele cunho dela feminino, ela encurtou a música de certa forma, né? Porque a música ao vivo depois estica um pouco para os 5, 6 minutos com o solo de guitarra, mas ela aqui condensa aquilo que é a essência da música e em 3 minutos ela transporta-nos para aquilo que é uma relação e uma relação imaginária, uma relação que se está a viver, uma relação que se quer viver, uma relação que se calhar não está a correr tão bem, outra que está a correr muito bem e pronto. Temos aqui uma certa ideia platónica, na minha opinião, acerca do Because the Night, diria eu. Na minha opinião, obviamente. Acho que queres-nos dar mais algum feedback sobre Because the Night? O Marco ficou embevecido, ele não estava à espera de ouvir. não, acho que consiga transformar a ideia do desejo masculino numa coisa diferente que se transforma no desejo feminino. Uhum. Muito mais, vamos dizer, não sei, sim, sensual, romântico ao mesmo tempo. A música da Because the Night fala-se de love, lust, lovers. E depois também temos outra música, Fire, interessante. As Pointer Sisters gravaram em 1978 a sua versão, um sucesso enorme. O contexto histórico é importante. Eram 3 mulheres negras da Califórnia, acho eu, se eu lembro bem, a cantar uma canção sobre sedução escrita por um homem branco de Nova Jersey. E fizeram a canção completamente sua. Temos que lembrar que ainda era uma época que estávamos lá no final da luta para os direitos civis, quase ainda estava lá por lá a guerra do Vietnã e tudo isso. Portanto, acho que é importante esta releitura e reinterpretação das Pointer Sisters de uma canção muito sensual e, reconvertida numa coisa própria delas. Exato. Repara, dai- elas dão, lá está, dão o tal cunho do lado feminino e se o Bruce canta numa perspectiva de quem persegue ou de quem anda à procura de ter retorno do lado de lá, elas cantam-na e dão-lhe aquele cunho feminino que é cantam-na como quem escolhe, não é? O Bruce canta como quem quer ser escolhido ou de quem persegue, mas elas cantam numa perspectiva feminina, ou seja, a mulher é que escolhe, não é? A mulher é que manda nisto tudo, sejamos honestos. É essa a verdade pura, pura da nossa vida e é uma boa verdade, não há problema nenhum, pelo contrário. É, eu sou de acordo com vocês dois. Eu acho que esta versão é realmente o espelho da versão que o Bruce canta. Ah, é esse o território que vamos explorar, que estamos a explorar hoje. Então, de Bruce como um território aberto, não como um monumento fechado, sujeito às várias interpretações. Sem dúvida. Há aqui nesta interpretação, podemos ir aí também ao lado mais frágil do homem, digamos assim. E o Bruce canta Ah, muito bem isso. sim, sim. Há um paradoxo no centro da imagem pública de Springsteen. Ele é visto como um cronista da masculinidade americana,
o trabalhador, o rebelde, hum, o que trabalha para os seus, portanto, lá está o trabalhador. Hum, mas as suas canções, se nós formos a analisar, dizem-nos muito mais coisas e outras coisas que nós não, à primeira vista, não, não, não nos apercebemos, digamos assim. Marco, queres conceptualizar aqui a minha. Sim, acho que basta olhar com mais atenção no que o próprio a Bruce escreveu. Ah, por exemplo, na Stolen Car, é a história de um homem que conduz um destino no seu carro porque não consegue comunicar com a mulher que ele ama. Depois temos Brilliant Disguise do Tunnel of Love, que é acho eu uma canção maravilhosa e que praticamente paranoia emocional, não? Os dois polos da mesma pessoa. E por que não falar de The River, onde o protagonista olha para a sua própria vida e não reconhece nada. Ah, ah, Essas canções são do álbum River, de Tunnel of Love, que são, acho, as reflexões mais profundas e mais arrepiantes sobre o fracasso íntimo, não sobre a glória, carros, fugidas, etc. Olhando para a carreira do Bruce e aquilo que ele escreve nas suas letras, e agora refletindo um pouco naquilo que o Marco está a falar, eu vou aqui lançar uma provocação. E isto é mesmo para nós discutirmos, ou seja, dá a ideia que a ideia de macho, entre aspas, que criámos do Bruce, de certa forma, se nós formos escalpelizar, acaba por ser uma fraude. Não atirem tomates podres nem couves, mas eu vou explicar. Porque nós criamos aquela imagem de que o Bruce é um rocker muito consistente, e tem aquela imagem que tem uma presença em palco gigante, transporta uma energia brutal, mas depois a sensibilidade que está por detrás da obra e das canções, no fundo, verbaliza histórias de homens que não são assim tão fortes, ou são homens que têm as suas fraquezas, têm as suas falhas, como nós todos somos, na verdade, não é? No fundo, ele canta um pouco sobre o anti-herói, ou seja, ele canta sobre os heróis, mas também há aqui um bocadinho de contradição na passagem da mensagem, ou seja, nós somos pessoas simples que falhamos por essa via, entre aspas, mais uma vez, somos anti-heróis. Não sei se querem que eu me retire aqui da sala por estar a dizer coisas tão impopulares. Não. Eu sou completamente de acordo com o que estás a dizer. Nós é que criámos essa imagem de ícone, de ídolo, de super-herói, o que quiserem chamar. Em muitas canções de Bruce, ele divulgava-nos as suas fraquezas, as suas inseguranças, mas talvez por uma sociedade onde nós estamos inseridos, em que a figura do homem ou o machismo, chamem-lhe o que quiserem, a figura do homem é soberana, nós ignorávamos ou não falávamos tanto, ou não daríamos a importância devida à mensagem que ele nos estava a transmitir. Eu acho que é um bocado isso. Então vamos ouvir aqui uma das músicas que o Marco falou, e depois o Marco já volta para nos dar aqui mais uns insights, pode ser? Bora. I met a little girl and I settled
in a little house out on the edge of town. We got married, swore we'd never part, and little by little we drifted from each other's hearts. At first I thought it was just restlessness that would fade as time went by and our love grew deep. In the end it was something more, I guess, tore us apart and made us weep. I'm driving a stolen car down on Eldridge Avenue. Each night I wait to get caught, but I never do. She asked if I remembered the letters I wrote when our love was young and bold. She said last night she read those letters and they made her feel 100 years old. I'm driving a stolen car on a pitch black night, and I'm telling myself it's gonna be alright. I drive by night and I travel in fear that in this darkness I will disappear. Acho que uma maravilhosa interpretação da Patty Griffin. Podemos perceber imediatamente a diferença com a versão original. Ela vem de uma tradição da folk country, onde a voz feminina é um dos temas centrais e traz tudo isso para a sua interpretação, que acho que dimensiona completamente o protagonista masculino. E até acho isso é uma coisa muito subjetiva, que a sua interpretação vocal reverte a ordem. E agora a personagem mulher é a mulher. Ela não tem de fugir, ela pode ficar ela ou que tem de fugir porque não consegue esta ligação, essa comunicação com a mulher. Mark, isto nesta versão, ouvindo esta versão, para além da original, dá-lhe aqui um cunho mais sombrio ainda do que o original. Apesar do original
Do The Sim, sim. River estar gravado assim num som mais baixo, assim num som tipo meio abafado Uhum. e dá a ideia que, ou seja, a Patty Griffin, eu não conhecia esta versão e estive a ouvir quando tu partilhaste antes de nós fazermos a nossa emissão de hoje e de facto ela dá um cunho mesmo muito feminino, apesar Uhum. de ser, apesar de ser cantado numa perspectiva de um homem, I Met a Little Girl, ela dá-lhe um cunho muito feminino e aqui, agora vamos ser um bocadinho românticos, aqui é difícil romantizarmos qualquer tipo de fuga, qualquer tipo Uhum. de. Ou seja, o homem aqui é um. Lá está, é um daqueles que está a lutar para se encontrar e para encontrar um lugar no mundo e na relação que tem. E aqui de Uhum. facto não é nada possível romantizar o que quer que seja. Uhum. eh, Olhando para e ouvindo esta versão. Acho que sim. Pergunta para a comunidade então, quem nos está a seguir, já que isto está a ser um bocadinho mais profundo, mas não queremos que isto seja depressivo, atenção. Acham que a imagem masculina de Springsteen prejudicou a leitura da sua obra? Já, mais uma vez, não atirem. Não, não me excomunguem. É apenas para nós discutirmos. Exatamente, um Vamos, ponto de vamos, partida, vamos ver se temos feedback ou não. Fernando, um po conta coisas. ok, estamos a falar da parte feminina na obra, de Bruce. Vamos falar das mulheres que sempre estiveram nas canções de Bruce. Hum, vamos recuperar, uma música como The River. Há uma personagem que raramente é o centro da conversa na música, que é a Mary. Exatamente, porque a canção. Uma opinião sobre isso? Sim, a canção é cantada sempre pelo. Como é que se chama? O marido da Mary? Pode ser o John, Acho que não tem nome. mas pode ser John. Pode ser um John Ou qualquer, um pode John ser, Doe. ou pode ser Billy. John Doe, mas não tem nome, acho Pode eu. ser o Billy. Ok, o Billy lamoria-se muito sobre aquilo que perderam, aquilo que foi a relação, aquilo que foi uma gravidez precoce, digamos assim, cedo demais. Mas a Mary aqui também, como é óbvio, é a companheira dele e ela também perdeu uma grande parte da sua juventude. A vida é o que é, as pessoas cometem erros, lá está. E de certa forma, será que alguém pergunta o que é que ela sente? Ele canta que perdeu o emprego, a crise económica levou para dias difíceis. E o que é que o lado da Mary nos diz? Transportou só o bebé durante os 9 meses? Talvez Uhum. não. E é essa, se calhar, um bocadinho a provocação que eu aqui deixaria na leitura do The River para tentarmos também olhar um pouco para o lado da mulher. Hum. Não sei o que é que Ah, tu achas, Marco. o que é curioso é que ah, o tema de The River é, no fundo, uma tragédia partilhada, porque o futuro dela desaparece com o futuro dele e vice-versa. Sim. Mas o paradoxo é que não. eh, A canção foi escrita pensando num caso real da irmã do Bruce, a Ginny. Sim. E o paradoxo é esse, que é uma canção, acho que teria de refletir empatia pela situação da irmã, que é casal muito jovem, do filho, etc, etc, mas, é uma história narrada desde a perspectiva do homem, exclusivamente. Acho que talvez seja um reflexo da época em que foi escrita e talvez um destes,
pontos cegos a que falávamos no princípio do programa sobre a presença das mulheres nas canções do blues, mas mais que as intérpretes femininas vir a Mar e conseguiram interpretar a sua maneira depois com as covers. Sim. Então, o que é que vocês acham de ouvirmos o The River numa voz de Mary, numa voz de mulher? Vamos a isso? Sim. I come from down in a valley where Mister, when you were young, they bring you up to do just like your daddy done. Oh, me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We'd ride out of this valley into where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we dive. And I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. For my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse when the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers or wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dived. Oh, down to the river we'd ride. I got a job working construction for the Johnstown Company. Well, lately there ain't been much work on account of the economy. All them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember, and Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tanned and wet down at the reservoir. At night on our bankside lying awake, I'd pull her close just to feel each breath she'd taken. Those memories come back to haunt me, yeah, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true, or is it something worse that sends me down to the river
and into the river we dive. Oh, down to the river we'd ride. Down to the river, though I know that the river is dry. Oh, down to the river we'd ride. Então, já estão recompostos ou precisam de uns segundos? Quase. Acho que todos concordamos que é uma versão maravilhosa. Epá, é linda, é linda, 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 linda. Marco, podes falar-nos um bocadinho sobre a Angie McCon? Só para Sim, a Angie McMahon é uma cantora australiana que vem da tradição de folk, e a sua relação com o blues é absolutamente central, quer dizer, ela própria na sua formação musical. Acho que quando ela interpreta esta versão do livro, traz consigo esta tradição de pessoas que falam sobre mulheres que ficam, mulheres que permanecem de pé, mulheres que resistem, inclusive fora do enquadramento. Uhum. E de repente a música passa a ser da Mary, deixa ela de ser a personagem secundária. Pronto. Sim. Que é Uhum. da mais inteira justiça, porque na verdade o Bruce, quando escreveu a música, escreveu a pensar numa mulher, na irmã dele, e depois canta do lado do Billy. Acho que é o Billy, ou o John, ou o Tom, ou o Mark, ou o Pedro, O Pedro, ou o Fernando, qualquer um homem, não é? Olha, meus queridos, sim. The River e pergunta para a comunidade. Esta pergunta está interessante. Eu já uma vez acho que falámos nisto numa das nossas emissões, mas vamos fazer. Qual foi a vossa primeira vez a ouvir The River? E a vossa leitura mudou ao longo dos anos? Entretanto, o que é que vocês dizem de passarmos para o Tramps Like Us? Nossa rubrica. Vamos a isso? Vá. Carrega nisso. Tramps like us, tramps like us, doing tramps like us, tramps like us, tramps like us. Baby, we were born to run. Tramps like us, baby, we were born to Bruce Springsteen, for example, was a massive influence. I got into him when I was 16 and middle-aged, white guy, lives in New Jersey. You would think I would have nothing to do with somebody like me. But he comes from a working class town. Asbury Park, New Jersey is somewhere where there's a big car factory, like Luton. Berry Park, I come from, Asbury Park, he comes from. And also, more importantly, he was a working class guy who wanted something else for his life. That's what I connected to. Sarfraz Manzoor nasceu em 9 de junho de 1971, no Paquistão. A sua família vivia em condições modestas. O pai, Mohamed Manzoor, tinha emigrado para a Inglaterra em 1963 para trabalhar e enviar dinheiro para casa, deixando para trás a esposa e 2 filhos pequenos. Em maio de 1974, quando Sarfraz tinha quase 3 anos, a mãe e os irmãos viajaram finalmente para se juntarem ao pai em Inglaterra. A família instalou-se em Bury Park, Luton, num pequeno T2, numa comunidade de imigrantes paquistaneses. Is about how a 16-year-old kid in Britain, from a Pakistani background, has his life transformed by an artist and a singer thousands of miles away over in New Jersey. Dentro de casa, Sarfraz vivia o mundo paquistanês.
A língua, a religião, a comida, a disciplina, a honra da família. Fora de casa, enfrentava insultos, a exclusão e a sensação constante de não pertencer a lado nenhum. Na escola, Zarfraz era tímido, reservado, sempre dividido. A relação com o pai era marcada por respeito, mas também por distância emocional. Até que um dia, um amigo lhe mostrou uma cassete. Era Bruce Springsteen. Ao ouvir The River, Zarfraz sentiu que alguém finalmente colocava em palavras aquilo que ele vivia. Sonhos, frustrações, desigualdade, vontade de escapar e encontrar um lugar no mundo. Ele próprio descreve Springsteen como um museu pessoal que lhe deu coragem para desafiar expectativas familiares e seguir uma vida criativa. As letras falavam de sonhos, de fuga, de pais exaustos, de cidades industriais, de vidas presas entre o que se é e o que se quer ser. Era como se Springsteen estivesse sempre a cantar diretamente para ele. A música tornou-se um refúgio, uma bússola, uma promessa de que havia um lugar no mundo onde ele podia ser ele próprio. Mas a música não resolvia tudo. A relação com o pai continuava difícil. O pai queria estabilidade, Zarfraz queria escrever. O pai queria tradição, Zarfraz queria liberdade. E esse conflito marcou toda a sua juventude. Quando o pai morreu em 1995, Zarfraz tinha apenas 23 anos e ficou com uma culpa profunda, a sensação de que nunca tinha conseguido mostrar ao pai quem realmente era. Springsteen was speaking about growing up in a dead-end town, not getting on with his dad, having dreams that seemed, bigger than him. And I thought, this is my life. He's actually singing about my life. Do you think that this man sings for people like us? But he talks to me. You cannot be serious, mate. What did your friends think when you started being interested in Springsteen? The weird thing is they thought that we were odd, but we thought that we were better than them because we thought we had wisdom that they didn't have. You had the secret. We had the secret. You ended up making a pilgrimage here. I did. 1990. I was 19 years old. Yeah. First trip to America. I think the first place I want to go to is Asbury Park. Purpose of your visit? I'm going to see Bruce Springsteen's hometown. I can't think of a better reason to visit the United States than to see the home of the boss. Anos mais tarde, Zarfraz decidiu transformar a sua história num livro. Chamou-lhe Greetings from Bury Park, uma homenagem direta ao álbum Greetings from Asbury Park, New Jersey, de Springsteen. O livro era uma carta aberta ao pai, uma reflexão sobre identidade, pertença, racismo, amor familiar e sobre como a música pode salvar uma vida. Zarfraz cresce na Inglaterra dos anos 70 e 80, uma época de ataques de skinheads, insultos racistas na rua e na escola, partidos de extrema-direita a ganhar força, bairros onde Paki não é só um insulto, é uma ameaça. Isso cria nele uma sensação constante de estar fora de lugar, demasiado paquistanês para ser inglês, demasiado inglês e ocidentalizado para ser o paquistanês ideal. Esse desconforto torna-se combustível criativo. Ele escreve porque precisa de organizar o caos, identidade, raiva, vergonha, orgulho, amor pela família e ressentimento por ela o limitar. A escrita torna-se o lugar onde ele pode ser tudo ao mesmo tempo. Britânico, paquistanês, fã de Springsteen, muçulmano, filho, rebelde. No livro, Springsteen é o fio condutor, mas não ocupa tudo. Há capítulos inteiros sobre família, sobre luto, fé, amizade, sem música. No filme, a música é o motor da narrativa. É o gatilho visual e emocional para quase todas as grandes viragens. So the film is based on a book by Safraz Manzoor. Safraz is like a super fan of Bruce's. He's seen him 150 times, and so much so that Bruce recognizes him at concerts because he's like probably the only Pakistani in the audience, and he's got a big afro. And so like he was somewhere and Bruce was like, "Man, what are you doing in Pittsburgh?" A produção de Blinded by the Light, o filme, nasceu de uma relação pessoal e antiga entre Zarfraz Manzoor e a realizadora Gurinder Shada, e não de uma descoberta casual do livro. As fontes mostram que o processo começou antes mesmo de o livro existir.
o que o torna esta adaptação particularmente única. This is for an audience of one. Forget the financiers, forget the producers. We just need something Bruce will like. Because you can't make a film like this. Without his music. It's not going to happen. It's going to be a silent movie. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. In 2010, Bruce was attending the premiere of his film The Promise in London, and I was invited, and so I took Safraz as my plus one, and we were, okay, we're going to have to try and make this work. I don't know how. And so we stood on the red carpet hoping to take photographs with him, and as he walked down the red carpet, he bananaed and walked over to Safraz and said, "Man, I read your book. It's really beautiful." And so Safraz started hyperventilating. Suddenly he stops, he notices me, and he comes right up to me, and I've got this on video. The book was really beautiful. You read it? Yes. Oh my God. It was really a lovely thing. How did you know about it? Oh, someone sent me, people sent me copies. And And you took the time to read it? yeah, it was really, really. Fantastic, man. Thank We should have a chat about that. I want to make a film of it. And that was sort of the opening trigger that made me think, well, if he likes the book, maybe there might be a film in it. A história de Sarfraz Manzoor não é apenas sobre música. É sobre encontrar a própria voz num mundo que insiste em dizer quem devemos ser. É sobre pais e filhos, sobre a identidade e pertença, sobre o poder da arte para transformar vidas. E, acima de tudo, é sobre como um rapaz de Luton encontrou nas palavras de um músico de New Jersey a coragem para se tornar escritor e para contar a sua história ao mundo. I turn around, I'm in the middle of doing an interview, I turn around, there's Bruce. And the thing is, nobody knew for sure that he would turn up. Springsteen even performed at the premiere's after party. It's incredibly powerful. It's like somebody whose work you have admired so much, and you come to his hometown to show the film, and he endorses it by turning up. Mm-hmm. And how special is that? It's like the perfect ending. It's a fairy tale. There are no words. Still coming to my party tonight? Yeah, of course. Emma's mates are coming, and I know one who would be perfect for you. She's not fussy. Really? First here, start at the top and stay there. Stay away from the girls! I want to be a writer, but my family is stuck in another century. Writing isn't a job. I need you to do more. Make a wish, beta. Kiss a girl and get out of this dump. Bruce is the direct line to all that's true in this shitty world. Seriously, what does he know about our world? I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. You should be listening to our music before you start getting confused and hating yourself. Explode and tear this old town apart. Take a knife and cut this pain from my heart. I listen to everything. I can feel it all right here. It's like Bruce knows everything I've ever felt, everything I've ever wanted. My poems, they're not brilliant, but they're mine. You think that this man sings for people like us? But he talks to me. You cannot be serious, mate. My dream was to come here and work hard for my family. If you don't try to fix this, we will lose our son for good. This guy is incredible. You've never heard lyrics like his. Is that Billy Joel? Billy Joel? You try and raise your kids right, Jay. Bruce sings about not letting the hardness of the world stop you from letting the best of you slip away. My hope is to build a bridge to my ambitions, but not a wall between my family and me. Purpose of your visit? I'm going to see Bruce Springsteen's hometown. I can't think of a better reason to visit the United States than to see the home of the boss. Traps like us, baby, we were born to run. Did you write that? I told you before your lyrics are rubbish. That didn't even rhyme. Muito obrigado, meu querido Nuno Amante. Hoje Obrigado. não podes estar aqui connosco.
uma resenha fantástica sobre o Blinded by the Light. Pá, o que é que se pode dizer? De facto, o Bruce canta para nós, pá. Quando tu pões a casseta e ouves o Dancing in the Dark, exato. Ele está dentro do nosso cérebro, ele sabe o que é que nós pensamos e o que é que nós sentimos. Obrigado, Nuno, pela tua rubrica. Esperemos ver-te em breve na nossa gravação, emissão, transmissão. Meus queridos, o que é que temos agora? Agora temos aqui uma parte muito importante. Vamos continuar aqui a falar sobre o Bruce cantado por mulheres e o lado, a leitura do lado feminino. Fernando, o que é que reservaste aí para nós a seguir? A arte da revelação. I'm on Fire. 2 minutos e 36 segundos. É a canção mais económica de toda a discografia. A mais Springsteeniana de todas, na minha opinião. Whatever that means. Sim, dependendo de quem a canta, fica uma canção diferente. Claro. Sim, é curioso porque a canção foi lançada no álbum Born in the USA, que é o disco mais antigo, mais conhecido do Bruce, que significa que a canção não chegou a um público enorme. Lembro do videoclipe original da canção, que o Bruce interpreta o gajo que está a trabalhar numa oficina de reparação de carros e tudo isso, e aparece aquele mulheral, acho que é loira, com aquela saia, os tacones, tudo isso, é a imagem que fica do videoclipe e da canção, não? De seja contido, melancolia, porque o homem sonha, mas sabe que aquela mulher é inacessível. E acho que este tipo de moldura que a maioria das pessoas, e inclusive dos fãs, tem na cabeça quando pensam on Fire em outras canções do Bruce. Sim. Marco, deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu imaginaste que ela era loira. E tu, Fernando, imaginaste que ela era o quê? No meu imaginário, sim, é loira. Não se vê. Só se vê os sapatos e um bocadinho do vestido. Mas não sei. Mas para ti é loira, ok. Tá bom. Pode ser. Não, agora falando sobre isso que estavas a dizer. Não, essa moldura tem que ser um pouco desmistificada e desconstruída, digamos que quando ouves uma I'm on Fire na voz de mulher, por exemplo, uma Tori Amos, torna a música claustrofóbica, melancólica ainda mais do que ela já é. Urgente, aquele piano dela a tocar, com Lorde, a mesma coisa, são tensões vocais diferentes e são sentimentos diferentes cantados, ainda que sejam ao vivo. Eu creio que o Fernando nos reservou aqui algo para exemplificar aquilo que eu estou a dizer do I'm on Fire, e portanto temos aqui ambiguidades que são as contradições, as ambiguidades, os paradoxos que nós sempre temos na obra do Springsteen. Portanto, isto é desejo ou é perigo, é atração ou ameaça, é cuidado, é preocupação. A little girl, is your daddy home? Did does to you the things that I do? É sempre um enigma. E isso transportado por uma voz feminina fica muito interessante. Completamente de acordo. E o que é extraordinário, todas as versões femininas que nós conhecemos, elas não mudam uma única palavra e a canção tem esses lados tão opostos, só por estarem a ser interpretadas por uma mulher. O que revela o quão extraordinário é a música. Sim. Mas mais do que nós falarmos, vamos ouvir um pouquinho. Vamos, sim, senhora. Vamos a isso. Força. I'm on fire. Vai daí.
desire. Ooh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? No, I can take you higher. Ooh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, a and darling, cut a 6-inch valley through the middle of my skull. And I'd wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. You pick me up and take me home again. Head out the window again. We're hollow like the bottles that we drain. You drape your wrists over the steering wheel. Pulses can drive from here. We might be hollow, but we're brave. I love these roads where the houses don't change, where we can talk like there's something to say. Oh no, I'm glad that we stopped kissing the tar on the highway, 'cause we move in the tree streets, and I'd like it if you stayed. Ooh, I'm on fire. If you stayed, I'm on fire. Said, ooh, I'm on fire. I'm on fire. And I'd like it if you stayed. I'm on fire. I'd like it if you stayed. Yeah, I'm on fire, but I'd like it if you stayed. Ora, ouvimos Lorde, I'm on Fire. Marco, o que é que tu achas desta versão da Lorde? Mais uma artista australiana que trouxemos Acho aqui que para a é, nossa emissão. acho que é uma versão realmente arrepiante. Acho que transmite mais isolamento, mais fechamento na própria reflexão que na versão original. Talvez por este final que nunca acaba, não? Das notas repetidas, mas é mais uma grande versão que acho que eh, eh, faz pensar que a moldura habitual da interpretação da música talvez não seja correta. Temos de mudar o chip cerebral para perceber estas coisas. E tu, Fernando, gostaste desta versão? Gostei. Eu concordo com o que o Marco diz, ela faz-nos realmente olhar para o outro lado da, da interpretação da letra e da música. E eu acho que é isso. É uma das coisas que nos atrai ao blues. As letras dele não são preto e branco. Uhum.
há sempre uma certa dose de ambiguidade e poderemos dar outras interpretações a ou outros significados às músicas que ele nos traz. Hum, e realmente as interpretações femininas trazem-nos de uma forma mais crua, mais nua, o outro sentido, a outra vertente da canção. Isto deixa de ser um espaço fechado para ser acaba um espaço muito aberto e muito livre a várias interpretações, o que eu adoro. É fantástico. E sabes o que é que eu adoro? É que vocês sabem muito de Bruce Springsteen, pá. Eu adoro o vosso conhecimento Gostava de sobre saber isto. mais, gostava de saber. Olha, vamos passar ao arquivo. Bora, vamos a isso. O que é que tu Nosso escolheste arquivista. hoje, Fernando? Olha, no seguimento do aspecto feminino que nós estamos hoje a debater na música de Bruce, trago-vos o I Wanna Marry You. Não podia deixar de ser uma canção dedicada ao amor, para nós celebrarmos também. Muito bem, vamos a isso. When good ladies out there laying on, roll your tape. I see you walking, baby, down the street, pushing that baby carriage at your feet. I see that lonely ribbon in your hair. Tell me, am I the man for whom you put it there? You never smile, girl, you never speak. You just all gone by, darling, week after week, raising two kids alone in this mixed up world. Must be a lonely life for a working girl. Little girl, I wanna marry you. Oh yeah, little girl, I wanna marry you.
I Wanna Marry Fantástico. You. Fantástica, não é? Fantástico, sim. A Maravilhoso. declaração de amor e pedido de casamento que o Bruce faz nesta versão de Tempe, em 1980. Recordamos aqui o nosso saudoso Clemens, que faz anos que nos deixou, ou fez anos que nos deixou muito recente. Dia E é 18 sempre de junho. É sempre bom recordar. Não sei se têm algo a acrescentar. Vocês, Pá, nossa, Mary, estou curioso de saber se há alguma versão feminina do I Wanna Marry You. Não consegui encontrar, mas também poderia ser interessante ouvir esta música cantada do lado sim, da mulher. concordo. Se alguém que nos esteja a ouvir quer deixar nos comentários se conhece alguma versão feminina, agradecemos. Mandem mensagens para nós adoramos explorar tudo aquilo que não conhecemos das outras interpretações do Bruce. É sempre bom. E tu, Marco, Passando- queres dizer alguma coisa? Não, só que eu gostava de apontar o Fernando ter aqui novamente o Clarence e o seu saxofone, praticamente nos dias do aniversário da sua partida, é uma coisa incrível. Muito bem. Fernando, o que é que temos a seguir? Para seguir, Bruce gravou The River e em 82 entra numa fase mais introspectiva da sua carreira. Bruce Springsteen senta-se no seu quarto com um gravador de 8 pistas e faz um álbum a solo, sem banda, sem produção, sem espetáculo, só voz e guitarra. Estou obviamente a falar do álbum Nebraska. E é um álbum que traz particularmente interesse há muitas vozes femininas que já o reinterpretaram. Marco, porque é que este disco atrai tanto da voz feminina? Ah, acho que principalmente porque as personagens do álbum existem para lá do género. E não importa que sejam homens ou mulheres, mas é a história, os sentimentos, as coisas que transmitem. Por isso este álbum sobre criminosos, famílias destruídas, trabalhadoras sem futuro, atraiu muitas vozes femininas. Temos a Emmylou Harris, a Olivia Donovan, a Lucinda Williams, muitas mais. Acho que este ponto de ruptura que foi Nebraska, que sai num momento quando a Street Band estava no auge depois da tour da River, talvez seja essa ruptura que atrai principalmente as vozes femininas. É verdade, concordo. Eu acho que o álbum Nebraska é aquele álbum mais nu, mais despido, onde as vozes femininas também encaixam que nem uma luva. E, portanto, aqui não há bandas, não há arranjos, portanto, acho que a voz feminina e os poemas de Nebraska, qualquer um que eles sejam, podem ganhar e ganham aqui uma dimensão sensível, uma dimensão lírica e de grande beleza. E nós temos aqui um exemplo disso daquilo que eu estou a dizer. Vamos ouvir aqui uma versão do Nebraska cantado por uma senhora e já voltamos para falar sobre ela. Vamos a isso então. So standing on a front lawn, just a twirling Huberton. Me and her went for a ride to and 10 innocent
from the town of Lincoln, Nebraska, with the sawed-off 410 on my lap, through to the Badlands of Wyoming. I killed everything in my path. I can say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while. Soon me and Huey had us some fun. Chef on the manpost, that Switzer, and snaps my poor neck back. You make sure my pretty baby is sitting right there on my Now the jury brought in a guilty verdict, and the judge he sentenced me to death. Midnight in a prison storeroom with leather straps across my chest. They declared me unfit to live, said into this great void my soul be hurled. You wanna know why I did what I did? Oh sir, I guess there's just a meanness in this world. You wanna know why I did what I did? Oh sir, I guess there's just a meanness in this world. Mark, quem é que é esta menina? Estou speechless. Acho que é uma versão incrível. A Donovan vem da tradição do folk dito americano. Estudou em Berkeley, faz parte do trio I'm Sure. Acho que esta versão do Nebraska é minimalista e devastadora. Estás sem palavras. Quer dizer, tu estás com muitas palavras, mas estás com adjetivos muito poderosos. Sim. É talvez um pouco hiperbólico, mas acho que a versão do Bruce é assustadora. E a versão do Donovan é comovente. Vou arriscar. Eu acho que quase dá para sentir a presença na canção da Caroline Gates, que é a cúmplice e a vítima colateral do Charles Salon, o protagonista, o assassino da canção, ou aquele que narra a história. Acho que para mim é revelador dessas interpretações com vozes femininas. Acho que a Caroline Gates está na canção quando estava absolutamente desaparecida na versão original. Muito bem. Vamos nos apercebendo
que as vozes femininas dão um cunho diferente, igualmente profundo àquilo que o Springsteen escreve, que na verdade ele não escreve sobre homens e mulheres, apenas escreve sobre nós todos. Isto agora vou tentar filosofar como o Mark. Bruce Springsteen escreve sobre todas as nossas emoções, sobre as nossas angústias, escreve sobre pessoas, e as vozes femininas ecoam e fazem ecoar muito bem a mensagem de Springsteen, quer seja em folk, como agora ouvimos, quer seja em rock ou em pop, o que quer que seja. E eu sinto uma alegria muito, muito grande por fazer este programa, porque já era uma ambição que o Mark já tinha, e de facto há um manancial de artistas e uma qualidade de artistas, umas mais e outras menos conhecidas, que transportam a mensagem de Springsteen de uma forma igualmente sublime. Totalmente. E estou muito, muito contente por estarmos a verbalizar, na medida daquilo que conseguimos aqui na nossa modéstia, esta beleza da canção feminina, da canção do Bruce em voz feminina. E temos que avançar para terminar, porque senão ficamos aqui o dia todo. Mas mesmo, completamente. Estamos a falar de fragilidades, vamos falar de. Ou vamos terminar com Tougher Than the Rest. Na voz de Bruce, Pedro, como é que interpretas ou como é que ouves esta canção? Tougher Than the Rest é um homem a tentar convencer uma mulher que ele é a pessoa certa, apesar dos seus defeitos, lá está. É o anti-herói. Eu sou uma pessoa simples, tenho os meus problemas, mas há uma coisa que é certo. Eu sou mais forte e acredito piamente que sou mais forte porque te quero conquistar. E isto é aquilo que o Bruce acho que canta. Não sei se concordam, mas ele aqui mostra-se e tenta passar uma voz mais resistente. Eu sou melhor que todos os outros que tu tiveste, apesar das minhas falhas. E isto traz em si uma mensagem de nunca desistir e de lutar por aquilo que nós queremos, neste caso, por alguém que queremos amar e por alguém que nos atrai e queremos e temos que ir atrás. É assim que eu interpreto. E tu, Marco? Sim, bom, isso liga com o contexto da canção e do álbum Tunnel of Love, que foi gravado praticamente sobre o fim do casamento do Bruce com a Gillian Phillips. É o seu disco mais pessoal até então. Mas acho que se voltamos para ouvir mais atentamente as vozes femininas, as interpretações desta música por mulheres, acho que conseguem que de repente a canção deixa de ser sobre o que o homem frágil com os seus defeitos pode oferecer e passa a ser sobre tudo o que uma mulher pode aguentar e resistir. Ora, quando as mulheres cantam Tougher Than the Rest, a fragilidade por baixo daquela promessa ou por baixo daquele convencimento vem ao de cima e fica mais exposta. Isto parece um pouquinho etéreo, mas se derem ao trabalho de ouvir uma e outra versão, há várias versões do Bruce, ao vivo, em estúdio, mais acústica, menos acústica, com a Petty Chalfa, sem a Petty Chalfa, mas numa voz puramente feminina, essa fragilidade fica muito, muito à flor da pele. E nós temos aqui um exemplo que vamos passar para vos mostrar que de facto esta canção é uma história de sobrevivência e cantada na voz feminina é lindíssima. Well, it's Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching
watching you for a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. And if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome man, or some good-looking Joe. On their arms, some girls like a sweet-talking Romeo. Well, around here, baby, you learn, you get what you can get. And if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Well, the road is dark, and it's a thin, thin line, but I want you to know I'd walk it for you anytime. Baby, your other boyfriends couldn't pass the test. Say if you're up and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. We're living no secrets. I've been around a time or two. Well, I don't know, babe, maybe you've been around too. Well, there's another dance. All you gotta do is say yes. And if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. Say if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. Say if you're rough and looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Tougher Than The Rest, Emily Barker, uma versão que vai em crescendo com várias camadas de instrumentos e ela vai cantando naquela voz doce e suave que tem e de facto transforma a versão do Bruce em algo mais sensível, se quisermos dizer assim, também com uma tonalidade mais country ali com aqueles instrumentos, mas não deixa de ser uma versão poderosíssima também, não é? Muito, muito, muito forte. Eu acho que nós já há muito que tentávamos fazer esta emissão dedicada às mulheres que reinterpretaram as músicas do Bruce, porque realmente é maravilhoso ver como é que a mesma melodia, a mesma letra, portanto, a mesma música, só por ser cantada ou reinterpretada por uma voz feminina, pode dar um contexto totalmente diferente, uma tonalidade totalmente diferente, e isso é muito bonito de ver. Eu acho que com a música com que terminámos hoje, esta reinterpretação do Tougher Than The Rest, terminámos de uma forma fantástica. Eu arrisco-me a dizer que
percebemos que talvez as mulheres não tenham escrito, ou entre aspas, obviamente, a obra de Springsteen. Pedro, Elas reescreveram a forma como o ouvimos. Isso é o mais totalmente. importante. Fico-me com isto. Claro. Bom, acho que sim, sim. Ah, alinha completamente com isso. Acho que com esse programa podemos ver que por trás do herói, da imagem do herói americano, há um compositor profundamente interessado na vulnerabilidade, na memória, na ligação humana. Ah, quando estava a vasculhar material para preparar o programa, partilhei algumas ideias com a Medusa, que é a minha estagiária de estimação. Ela disse mais ou menos, que homem extraordinário é o vosso Bruce. É preciso ser muito homem para se conseguir desnudar assim e deixar por baixo das diferentes capas das músicas a alma, a resiliência e a sensibilidade das mulheres, que não precisa de revelar por si próprio, mas deixa que as mulheres fazerem. Uau! E que bela forma de resumir a ideia que está por trás do Bruce. Fernando, queres encerrar? O Bruce é um compositor que escreve canções para toda a gente, mesmo quando ainda não o sabia. Ah, Meus amigos, obrigado por compartilharem mais um Hillbilly Talks. Obrigado, Pedro. Obrigado nós todos. O prazer foi nosso. Hoje tivemos a triangulação distante, mas unidos pela voz e a música do Springsteen. Sempre. Um grande abraço. Obrigado por acompanharem, meus amigos que estão desse lado. Partilhem com quem vocês gostam esta emissão, com quem gosta da música do Bruce ou ainda não conhece bem o suficiente. Para todos, aquele forte abraço e até à próxima caminhada pela Street. Permites-me que fechemos aqui. Eu reservei aqui deixa-me só aqui pôr para a minha imagem. Eu reservei aqui um momento também igualmente especial, também na voz de uma senhora. Despedimos-nos e vejam lá o que é que acham disto. Beijinhos e abraços para todos. E hoje sou muito Bruce. Saudações. Sempre. I got a 69 Chevy with a 396, beauty heads and a hearse on the floor. She's waiting tonight down at the parking lot outside the 7-Eleven store. Me and my partner, son, he built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We shut 'em up and then we shut 'em down. Tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em off in my first heat. 'Cause summer's here and the time is right. We're going racing in the street. We take all the action we can meet, and we cover all the northeast state. And when the strip shuts down, we run in the streets, from the fire roads to the interstate. Well, some guys, they just give up living. Some die little by little, piece by piece. Some guys come home from work and wash and go racing in the streets. Tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em all out of their seats. We're calling out around the world. We're going racing in the streets.
Diego in a Camaro with this dude from LA. I blew that Camaro off my back and I drove that little girl away. But now there's wrinkles round my baby's eyes, and she cries herself to sleep at night. When I come home, the house is dark. She sighs, baby, did you make it alright? And she sits on the porch of her daddy's house, but all her pretty dreams are torn. And she stares out alone into the night with the eyes of one who hates for just being born. To all the sit-down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sins off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright, out of our way, mister, you best keep. 'Cause summer's here and the time is right for going racing in the street.